Nossa, quanta criança! Aposto que vocês vieram para a escola bíblica dominical, não é? Então vamos começar com uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, por esse professor e por essa aula. Quero te pedir que o Senhor nos ensine com a sua palavra e continue cuidando de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora, criançada, nós iremos viajar no tempo, porque eu tenho uma história muito incrível para vocês. É a história da Arca de Noé. Lá, há muito tempo atrás, relatando na Bíblia em Gênesis 6, vocês podem ler aqui, onde o mundo estava muito mal. As pessoas viviam em pecado, assim como diz lá em Gênesis 6, verso 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Por que será que Deus queria destruir o homem? Sabe por quê? Porque ele vivia em pecado. Ele estava se distanciando de Deus, e Deus não se agradou disso. Mas diz aqui que, porém, no verso 8, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro, ou seja, ele era bom, ele amava Deus, ele e a sua família. Entre todos os contemporâneos, Noé andava com Deus. E ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Esses eram os filhos de Noé. E ele e a sua família tinham um propósito que Deus havia separado. Então, lá em Gênesis 6, Deus nos conta que Deus disse a Noé: faça um barco bem grande e quando tudo estiver pronto, embarque a sua esposa, os seus filhos e as suas noras, ou seja, a família toda. E também leve com você os animais para serem salvos do dilúvio, que será uma grande chuva que virá sobre toda a terra. Noé, como ele era obediente, ele fez tudo que o Senhor pediu, tudo certinho. Então, ele buscou madeira e começou a construir. E ele trabalhou por muito tempo, até que então a arca estava pronta. Quando a arca estava pronta, Deus disse a Noé: entre na arca com a sua família e 2 animais de cada espécie. Os animais entraram na arca cada um com o seu par. O leão com a leoa, o galo com a galinha e assim por diante. Nenhum animal ficou para fora. Todos entraram na arca. Vocês viram como Deus foi bondoso aqui? Ele não quis matar todo mundo e destruir tudo. Ele quis salvar sim. Ele salvou os animais e a família de Noé, pois eles obedeciam e eles amavam a Deus. Então, depois, quando todos estavam lá dentro, bem acomodados, um anjo do Senhor fechou a porta da arca e ficaram lá por 7 dias esperando a tal grande chuva. Imagine só você ficar esperando 7 dias por uma chuva. Que doideira, né? Mas era o plano de Deus. Agora, essa arca que vocês estão vendo é uma ilustração. Porém, eu tenho aqui um relato de um grande amigo meu, o doutor Adalto Lourenço, que ele conta como realmente a arca era. Vamos dar uma olhada? Vocês estão vendo que ela era parecida com uma caixa. Agora foca nesse vídeo, dá uma olhada só no vídeo para vocês perceberem como ela não tinha esses bicos ou coisa. Vocês estão focando no vídeo? Vocês estão vendo o quanto essa arca era diferente? Ela servia para flutuar. Olha só como ela funcionava. O objetivo dela era apenas flutuar. Noé não estava num cruzeiro ou algo do tipo. Ele estava ali para ser salvo com a sua família. Presta atenção nessa comparação aqui, onde o homem, o tamanho de um homem perto da arca era muito, mas muito pequeno ser humano. A arca era
gigante, mas era enorme. Olhem isso. Vocês estão vendo que a arca tinha um volume aproximadamente de 40.500 metros cúbicos. Ou seja, hoje em dia ela seria um prédio de 67 andares. Então, depois de ter construído e passado esse tempo, a grande chuva começou. Então começou a chover, chover e chover muito. E a arca subiu e balançava de um lado para o outro, mas ela não tombava. Sabia que os barcos de hoje não aguentariam aquela chuva? Porque eles são feitos, eles têm uma estrutura que qualquer inclinação ou qualquer onda, bum, eles caem. Mas Deus deu as medidas certinhas para Noé construir a arca, onde ela não caía, ela flutuava perfeitamente. Ela inclinava para cá, inclinava para lá, inclinava para frente, para trás, mas não caía. E isso durou 40 dias e 40 noites. Olha só, eles ficaram dentro da arca por 40 dias e 40 noites, enquanto acontecia uma grande chuva lá fora. E o que será que aconteceu depois? Será que a arca resistiu? Sim, pois ela era feita de um material muito bom. Então, depois que a chuva parou, ainda havia água na terra, por todos os lados. Então eles tiveram que esperar mais alguns dias. Foi aí que Noé enviou um corvo. Ele abriu uma janela que ele tinha construído e enviou um corvo para ver se já havia terra. Porém, esse corvo retornou. Ele esperou mais 7 dias e enviou uma pomba. Essa pomba foi, não encontrou lugar e ela retornou. Assim como diz lá em Gênesis 7, a partir do verso... A partir do verso 8. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguando da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou para ele e para a arca, porque as águas cobriram ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele e trazia no bico uma folha da nova oliveira, ou seja, já havia terra. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, porém ela já não retornou. Quando as águas diminuíram e já havia relva verde, a arca pousou ela parou sobre o monte de Ararat. E quando eles saíram, a primeira coisa que fizeram foram louvar e agradecer a Deus pelo seu cuidado e pela sua gratidão. Eles fizeram um culto de adoração. Assim como diz lá em Gênesis 20, Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando dos animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, ali, depois, Deus colocou um lindo sinal no céu para mostrar a aliança. E o Senhor fez com Noé. Vocês lembram qual é esse sinal? Esse mesmo. Era o arco-íris. Então, lembre-se, toda vez que você ver um arco-íris no céu, era a promessa e a aliança que o Senhor fez com a Noé. Uma promessa divina, que nunca mais haveria um dilúvio como aquele sobre a terra outra vez. Essa é a história de Noé. E agora, vocês sabem me dizer quais lições nós aprendemos e podemos aprender? Bom, vamos lá. Lições que aprendemos. A primeira lição: Deus não gosta de maldade nas pessoas. Vamos retornar para Gênesis 6, 22.
Gênesis 6:12, desculpe. Gênesis 6:12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia se corrompido no seu caminho na terra. Bom, criançada, vocês já pecaram ou já fizeram alguma maldade? Sim, eu tenho certeza que sim, porque eu também já fiz. Às vezes já briguei com meu irmão ou desrespeitei o papai e a mamãe. Assim como lá em Efésios 6 diz, filhos, obedecei aos vossos pais. A gente sempre faz isso? Mais ou menos, né? E isso acaba sendo maldade. E Deus não gosta, Deus não se agrada disso. Nós devemos nos distanciar disso e ficar mais próximos de Deus, porque isso é pecado. O que o pecado faz conosco? Sim, ele nos separa de Deus. Ele não deixa que nós tenhamos o convívio com Deus que nós devemos ter. Nós devemos sempre orar e ler a palavra, assim como devemos fazer nesses dias. Esse coronavírus que chegou é uma maldade que aconteceu? Bom, está no plano de Deus. Para quê? Assim como o dilúvio. Deus quer que nós repensemos no que estamos fazendo com a terra, com o que Ele criou. Então você deve ficar em casa e com o papai e a mamãe, não só ficar nos jogos ou no celular ou no iPad. Você também pode ler a palavra, orar e fazer muitas atividades. A segunda lição, vamos lá? Diz assim, Deus não destruiu todas as coisas, porque Ele é bondoso e Ele é misericordioso. Ele preservou os animais e a família de Noé, assim como diz lá em Gênesis 6:18. Vamos dar uma olhada? Diz lá, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca tu, teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Então, quando Deus decidiu destruir a terra, Ele se lembrou que ainda havia um homem bom que amava a Deus, e esse era Noé. Ele não quis destruir isso, e é como acontece nos dias de hoje. Nós estamos seguros por causa de Deus. Ele nos deixa em segurança todos esses dias. Vamos para a terceira lição? Diz lá, apesar de uma tarefa muito difícil que Deus deu a Noé, ele foi obediente até o fim, e ele obedeceu a Deus. Lá em Gênesis 6:22 diz assim, assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Por que será que Noé obedeceu até o final todos os detalhes? Bom, se prestarmos atenção na história, Deus dá até as medidas da arca. Você sabe por que ele fez isso? Porque se Noé não conseguisse cumprir com essas medidas, a tempestade era tão intensa que poderia tombar, poderia afundar. Mas as medidas que Deus deu para Noé construir a arca era tão perfeita, mas tão perfeita, que ela flutuava perfeitamente. Ela girava de um lado, girava para frente, mas ela nunca afundava e nem capotava. E ela era revestida com um tipo de peixe, onde a água não entrava. Então Deus deu todos os detalhes para Noé seguir. E como ele era obediente e sempre lembrava das promessas de Deus que ele cumpria, ele seguiu até o fim. Eu tenho uma lição que ela é muito importante. A última lição ela é tão importante, que eu quero que vocês aprendam da melhor forma. E para isso eu vou chamar um amigo aqui. Pastor Nelson, vem aqui, pastor! Tá precisando de mim, Nelson? Claro! Me ajuda aqui com essa lição. Explica para as crianças essa última lição aqui. Aqui é de Noé, é isso mesmo? É sobre Noé? Deixa eu me preparar aqui. Ô, crianças! Tudo bem com vocês? Então, Nelsinho está dando aula sobre Noé, não é? A arca, o livramento que Deus fez. E realmente, essa última lição, ela é muito importante. De todas elas, de cada uma que vocês viram, que podemos aprender com a ação de Deus, livrando não apenas os animais, mas Noé e sua família, condenando aqueles pecadores daquela época,
Deixa eu projetar aqui, porque o Nelsinho fez um PowerPoint aqui da hora, né? Isso mesmo, essa é a nossa última lição. É tão importante sabermos que Deus nos salva também como fez com Noé. E Ele faz isso através do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deixa eu explicar como é importante essa última lição. Desculpe aqui que eu fui pego de surpresa, mas é muito importante você e eu aprendermos isso, relembrarmos, colocarmos na nossa mente, no nosso coração, a verdade sobre realmente a última lição. O nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas o que tem a ver? Jesus com Noé e o dilúvio. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você lembra o que você ouviu aqui que o Nelsinho te ensinou em Gênesis 6, certo? Como estava o mundo? Estava perdido. As pessoas estavam pecando muito, demais, uma grande maldade. Agora dá uma olhada hoje nos nossos dias. A mesma coisa acontece. O que Deus decretou lá? Condenação, um julgamento muito duro. Milhares de toda a raça humana da época foi destruída por causa da sua maldade, por causa do seu pecado. Mas Deus foi misericordioso, não foi? Ele já tinha transformado o coração de Noé e da sua família. Noé era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Noé andava com o Senhor. Deus já tinha moldado e separado Noé e preparou uma tão grande salvação. Agora, o que isso tem a ver com o Senhor Jesus Cristo? Nós todos nascemos em pecado, sabiam disso? Aliás, o salmista Davi, no Salmo de número 51, ele faz uma declaração que nós, na verdade, algumas vezes esquecemos. No verso de número 5 ele diz: eu nasci na iniquidade, iniquidade é pecado, eu nasci no pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, desde o nascimento nós somos pecadores. Infelizmente é assim, desde que Adão e Eva, lá em Gênesis 3, pecaram, Adão e Eva desobedeceram a Deus, esse pecado passou para toda a raça humana, está dentro da nossa essência, do nosso DNA. E infelizmente todos pecaram. A Bíblia diz isso também com toda clareza em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisamos do Senhor mudar isso. Por quê? Porque esse pecado nosso atrai a ira de Deus sobre nós. Isso mesmo. Quando você lê Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Deus mesmo colocou desde Gênesis que a alma que pecasse, essa iria morrer. Se Adão e Eva desobedeceram, eles iriam morrer. E de fato, a vida deles se tornou uma vida mortal e não imortal. A morte entrou dentro do mundo. Eles, por causa do pecado, foram expulsos do paraíso, então espiritualmente separados de Deus. Mas mesmo a maldade tendo aumentado desde Noé, e Deus executou o seu julgamento, bom, ele também vai executar um julgamento final, aonde ali ele vai estabelecer a sua justiça, onde ele vai voltar à sua segunda vinda. Porque na primeira vinda, quando Jesus veio, lembra, ele nasceu, se tornou um de nós, ensinou a testemunharmos, a obedecermos ao nosso Pai eterno, ele mostrou o Evangelho. Mas Jesus não parou aí. Ele morreu numa cruz. E por que ele teve que morrer e ao terceiro dia ressuscitar? Isso é a Páscoa, né? Por que isso aconteceu? Exatamente porque nós estamos debaixo de condenação. Mas ele veio se entregar. É verdade que o pecado exige um pagamento. A justa ira de Deus contra o nosso pecado precisa ser derramada. E é derramada sempre. Então há um juízo final que ainda vai acontecer. Um julgamento final para condenar todos aqueles que continuam vivendo longe de Deus, fazendo a sua vontade, criando a sua própria religião, mas não ouvindo o Senhor Jesus.
Porque a Bíblia diz que não existe outro nome, em Atos 14, não existe outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Só Cristo pode nos salvar. E é exatamente isso, no texto de Romanos 6, 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Noé não foi salvo, Deus não lhe deu ordens, obedeça a mim. E essa arca vai preservar você, preservar os animais, vai haver um recomeço. Pois bem, em Cristo Jesus não temos apenas um recomeço, temos uma comunhão perfeita com Deus, sem mais problema com o pecado, porque Cristo morre no nosso lugar na cruz. Ele ressuscita para nos dar certeza de uma vida transformada e da vida eterna. Sem problema, sem dor, sem essa dificuldade de coronavírus. Uma vida perfeita com o Senhor para sempre na eternidade. Jesus é esse nosso Salvador único e bondoso. E é por isso que é a melhor e maior lição que temos que aprender também com a salvação que Deus fez a Noé. O nosso Deus, através de Cristo Jesus, a obra maravilhosa de Jesus não foi só para salvar pessoas, mas para restaurar todas as coisas. Porque do mesmo modo que o pecado deteriorou a terra, deteriorou nossa vida, o Senhor vai restaurar todas as coisas. Em Apocalipse, no capítulo 20 de Apocalipse, o último livro da Bíblia, sabe o que você encontra? Deus trazendo novos céus e nova terra. Aliás, é no capítulo 21 de Apocalipse. Vi novo céu e nova terra, verso 1. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. O Senhor vem e traz novos céus, nova terra, um paraíso perfeito, sem pecado. Essa é a eternidade, é a vida celestial. Mas para eu ser salvo e chegar lá, nós precisamos lembrar que somos pecadores. E que o único que pode tratar o nosso pecado é o Senhor Jesus Cristo. E Ele morreu e ressuscitou para nos dar certeza de perdão de pecados. E podemos então nos arrepender desse pecado e sermos convertidos em Cristo Jesus. E através dessa conversão, recebemos uma nova vida. E essa nova vida agora tem Deus como nosso único Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso único Salvador. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, aplica e ensina a palavra de Deus sobre nós. Entende? É por isso que, maravilhosamente, nós precisamos chegar diante do Senhor, confessar os nossos pecados, pedir que Ele nos perdoe, e Ele perdoa, e Ele nos livra da condenação eterna, e Ele nos leva para o lar eterno. Ele é bondoso e misericordioso, como Ele fez com Noé e sua família. Mas o recomeço que nós vamos receber quando Jesus voltar e executar o seu castigo para aqueles que não forem convertidos, mas a salvação plena para você e para mim, e para todos quantos o Senhor Jesus salvar, essa restauração, essa vida eterna é muito melhor do que aquilo que Deus preservou Noé e a sua família. Será perfeito. Tão perfeito que vamos poder conviver com os animais sem medo, poderemos viver para sempre sem nenhuma doença, nenhum vírus. Será maravilhoso. Então, entregue a sua vida na mão do Senhor Jesus. Aprenda essa, que é a maior lição dessa nossa aula aqui, aliás, da aula do Nelsinho, sobre Noé e o dilúvio. Que Deus realmente abençoe você. Cadê o Nelsinho? Ô Nelsinho, agora nós vamos orar, né? Nossa, pastor, que ensinamento muito bom. Hoje aprendemos a história da Arca de Noé, a vida de Noé e de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos orar, crianças, para encerrar a nossa aula? Pastor, pode orar, por favor? Vamos orar então.
Fecha os olhinhos aí. Vamos fazer uma oração repetitiva? Isto é, eu falo, vocês repetem? Vamos lá? Muito bem. Fecha os seus olhinhos. Repita comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nós agradecemos por sua bondade, porque na tua palavra, o Senhor nos ensinou de Noé, mostrou a condenação dos perdidos pelo dilúvio, mas também salvou Noé e sua família. E nós te bendizemos, ó Cristo, porque tu és a nossa salvação. Nos abençoe para sempre. Confessarmos nossos pecados diante do Senhor. E pedirmos ao Senhor para termos uma vida transformada. E que o Senhor volte logo para nos levar para a eternidade. Enquanto isso, abençoa nossa família, abençoe nossa vida, abençoe todos do teu povo, que estão no mundo todo. E também tenha misericórdia daquelas pessoas que ainda não te conhecem, que estão desesperadas e com muito medo do coronavírus. Ó Senhor, cure-as, livre-as e prepara a salvação também para elas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Muito bem, criançada. Até a próxima, viu? Tchau, tchau.